O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boa Tempo, edição 2014. Seção 2. A rotação do capital. Capítulo 14. O tempo de curso. Nota da tradução. No manuscrito 2, página 84, esta seção se intitula E. Diferenças no tempo de curso. Notas da tradução. Páginas 343 a 352. Todas as circunstâncias até aqui consideradas, que diferenciam os períodos de curso de distintos capitais investidos em diversos ramos da indústria e, por conseguinte, também os períodos durante os quais o capital tem de ser adiantado, surgem no interior do processo de produção, assim como a distinção entre capital fixo e capital líquido, entre os períodos de trabalho, entre outros. No entanto, o tempo de rotação do capital é igual à soma de seu tempo de produção e de seu tempo de curso ou de circulação. É evidente, por isso, que durações diversas do tempo de curso fazem com que também o tempo de rotação e, consequentemente, a duração do período de rotação sejam diferentes. Isso se evidencia com mais clareza quando se comparam dois investimentos de capital distintos, nos quais todas as demais circunstâncias modificadoras da rotação são iguais e apenas os tempos de curso são distintos, ou quando se torna um capital dado com dada composição de capital fixo e líquido, dado período de trabalho, entre outros. E apenas se deixa que os tempos de curso variem hipoteticamente. Uma fração do tempo de curso, a mais importante relativamente, é formada pelo tempo de venda, isto é, pelo período em que o capital se encontra em estado de capital mercadoria. De acordo com a grandeza relativa desse prazo, prolonga-se ou encurta-se o tempo de curso, e com isso, o período de rotação em geral. Também pode ocorrer que um desembolso adicional de capital se faça necessário devido a custos de armazenamento, entre outros. Desde o início, está claro que o tempo requerido para a venda de suas mercadorias prontas pode ser muito variável entre os capitalistas individuais num mesmo ramo de negócios, e, portanto, não apenas para as massas de capital investidas em ramos distintos de produção, mas também para as diferenças de capitais autônomos que, na realidade, constituem apenas parcelas autonomizadas do capital total investido na mesma esfera de produção. Mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, o período de venda para o mesmo capital individual variará com as oscilações gerais que ocorram nas condições do mercado ou com as oscilações no ramo particular de negócio. Por ora, não nos deteremos na análise desse ponto. Apenas constatamos o simples fato de que todas as circunstâncias que, em geral, produzem as diversidades dos períodos de rotação dos capitais investidos nos diferentes ramos de negócio têm também como consequência, quando atuam individualmente, quando, por exemplo, apresenta-se a um capitalista a ocasião de vender mais rapidamente do que seu concorrente, quando um emprega mais métodos que o outro para encurtar os períodos de trabalho, etc. Uma diversidade da rotação dos diversos capitais individuais radicados no mesmo ramo de negócio. Uma causa sempre atuante na diferenciação do tempo de venda e, portanto, no tempo de rotação geral, é a distância que separa o mercado no qual a mercadoria é vendida de seu local de produção. Nota da tradução. Na primeira e na segunda edição, local de venda, no lugar de local de produção. Nota NIR. Durante todo o tempo de seu traslado ao mercado, o capital encontra-se imobilizado na condição de capital mercadoria, e a produção é por encomenda. Se a produção é por encomenda, ela permanece nesse estado até o momento da entrega. Se não é por encomenda, acrescenta-se ao tempo de translado até o mercado o tempo em que a mercadoria permanece à venda no mercado. O aperfeiçoamento dos meios de comunicação e de transporte abrevia o período de migração das mercadorias em termos absolutos, mas não suprime a diferença relativa surgida dessa migração entre os tempos de curso dos diferentes capitais mercadoria e tampouco entre as diferentes frações do mesmo capital mercadoria que migram para diferentes mercados. Os veleiros e os navios a vapor aperfeiçoados, por exemplo, encurtam os traslados tanto no caso dos portos próximos como no de portos longínquos. A diferença relativa se mantém, ainda que frequentemente diminuída. Porém, devido ao desenvolvimento dos meios de transporte e da comunicação, as diferenças relativas podem se modificar a ponto de deixar de corresponder às distâncias naturais. Por exemplo, uma ferrovia que conecte o local da produção a um importante centro populacional situado no interior pode fazer com que a distância até o ponto
que seja mais próximo, mas que não disponha de conexão ferroviária, seja absoluta ou relativamente maior em comparação com as distâncias até o ponto naturalmente mais distante. Do mesmo modo, pode ocorrer que, devido à mesma circunstância, a distância relativa entre os locais de produção e os grandes mercados seja alterada, o que explica a decadência dos velhos centros de produção e a ascensão de novos locais provocadas pela mudança dos meios de transporte e de comunicação. Acrescenta-se a isso o preço relativamente mais baixo do transporte para distâncias mais longas do que para distâncias mais curtas. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento dos meios de transporte, não só se acelera a velocidade do deslocamento e, com isso, encurta-se temporalmente a distância espacial, não só se desenvolve a massa dos meios de comunicação, de modo que, por exemplo, muitos navios zarpem ao mesmo tempo para o mesmo porto de diversos trens viajem simultaneamente entre os mesmos dois pontos por ferrovias distintas, como no decorrer da semana, por exemplo, em vários dias sucessivos, diversos navios mercantes que partem de Liverpool para Nova York, ou em diversas horas do dia, trens de mercadorias que dirigem-se de Manchester para Londres. A velocidade absoluta, portanto, essa parte do tempo de curso, não é de certo alterada por esta última circunstância, supondo-se um dado desempenho dos meios de transporte. Mas quantidades sucessivas de mercadorias podem ser expedidas em períodos consecutivos mais curtos e assim chegar sucessivamente ao mercado sem que se acumulem em grandes massas, como capital mercadoria potencial, até o momento de estarem ou de serem efetivamente despachadas. Por isso, também o refluxo se distribui em períodos sucessivos mais curtos, de modo que uma parte dessas mercadorias é constantemente transformada em capital monetário, enquanto outra parte circula como capital mercadoria. Por meio dessa distribuição do refluxo entre os vários períodos sucessivos, o tempo total de curso é abreviado, e assim também a rotação. Primeiramente, a frequência de funcionamento dos meios de transporte, por exemplo, o número de trens numa ferrovia aumenta à medida que um local passa a produzir mais, convertendo-se num grande centro de produção e na direção de um mercado já existente, portanto voltado aos grandes centros de produção e de população, aos portos exportadores, etc. Em contrapartida, essa facilidade específica do intercâmbio e a rotação acelerada do capital, daí decorrente, na medida em que a rotação é condicionada pelo tempo de curso, promovem inversamente uma concentração acelerada do centro de produção por um lado e de seu mercado por outro. Juntamente com a concentração assim acelerada de massas de homens e de capitais em um ponto determinado, avança a concentração dessas massas de capital em poucas mãos. Ao mesmo tempo, voltam a ocorrer alterações e deslocamentos em consequência das mudanças que o avanço dos meios de comunicação provocam na localização relativa dos centros de produção e dos mercados. Um centro de produção que, por estar situado junto a uma estrada ou canal, desfruta de uma posição privilegiada, encontra-se agora ao lado de uma única via ferroviária, que funciona apenas em intervalos relativamente grandes. Enquanto o outro ponto, antes completamente distante das vias principais, encontra-se agora no lugar onde várias linhas férreas se entrecruzam. A segunda localidade prospera, a primeira decai. A modificação nos meios de transporte provoca, portanto, uma diferenciação local no que diz respeito ao tempo de curso das mercadorias, as oportunidades de compra, venda, etc., ou distribui de um outro modo as diferenciações locais já existentes. A importância dessa circunstância para a rotação do capital se mostra nos litígios dos representantes comerciais e industriais de várias localidades com as direções das empresas ferroviárias. Ver, por exemplo, o supracitado livro Azulti Railway Committee, nota da tradução, conforme página 231. Todos os ramos de produção que, pela natureza de seu produto, orientam-se principalmente ao mercado local, como as cervejarias, desenvolve-se em sua máxima dimensão em grandes centros populacionais. A rotação mais rápida do capital compensa aqui, em parte, o encarecimento de muitas condições da produção dos terrenos onde se erguem as fábricas, etc. Se, por um lado, com o progresso da produção capitalista, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação abrevia o tempo de curso para uma quantidade dada de mercadorias, esse mesmo progresso e a possibilidade dada com o referido desenvolvimento provocam inversamente a necessidade de trabalhar para os mercados cada vez mais distantes. Numa palavra, para o mercado mundial. A massa das mercadorias que se encontram em deslocamento
sendo transportadas até pontos distantes, crescem enormemente, e com ela, tanto em termos absolutos quanto relativos, a parte do capital social que constantemente e por períodos mais longos encontra-se no estágio do capital mercadoria no interior do tempo de curso, com isso também cresce, ao mesmo tempo, a parte da riqueza social que, em vez de servir de meio direto de produção, é investida em meios de transporte e de comunicação e no capital fixo e circulante requerido para o funcionamento desses meios. A mera duração relativa da viagem da mercadoria deste local de produção até o mercado provoca uma diferença não só na primeira parte do tempo do curso, a do tempo de venda, mas também na segunda parte, a da reconversão do dinheiro em elementos do capital produtivo, ou seja, do tempo de compra. Suponhamos, por exemplo, que as mercadorias sejam enviadas para a Índia. Digamos que essa operação dure 4 meses e que o tempo de venda seja igual a 0. Isso é, a mercadoria seja enviada logo após a reutilização ou a realização do pedido e seja paga ao representante do produtor no momento de entrega. O reembolso do dinheiro não importa aqui, a forma como ele é reembolsado. Dura outros 4 meses. Transcorrem, assim, um total de 8 meses antes que o mesmo capital possa voltar a funcionar como capital produtivo e, com isso, a mesma operação possa ser reiniciada. As diferenças assim provocadas na rotação constituem um dos fundamentos materiais dos diversos prazos de crédito, assim como o comércio ultramarino, por exemplo, em Veneza e Gênova, constitui, em geral, uma das fontes do sistema de crédito propriamente dito. Cita: a crise de 1847 propiciou à comunidade bancária e mercantil daquela época reduzir o prazo da Índia e da China. A data de vencimento das letras de câmbio trocadas entre esses países e a Europa, de 10 meses a prazo para 6 meses à vista, e o período de 20 anos, com sua aceleração dos deslocamentos e a introdução do telégrafo, torna necessária agora uma redução ulterior de 6 meses à vista para 4 meses a prazo, com um primeiro passo para chegar a 4 meses à vista. A viagem de um veleiro de Calcutá para Londres, contornando o Cabo da Boa Esperança, dura em média menos de 90 dias. Um prazo de 4 meses à vista seria igual a um prazo de, digamos, 150 dias. O prazo atual de 6 meses é igual a um prazo de, digamos, 210 dias. London Economist, 16 de junho de 1866. Em contrapartida, cita: o prazo brasileiro continua a ser de 2 a 3 meses à vista. Letras da Antuérpia a Londres vencem em 3 meses a prazo, e mesmo Manchester e Bradford emitem letras a Londres com vencimentos em 3 meses a prazo ou em intervalos ainda maiores. Por consentimento tácito, é oferecida ao comércio ou ao comerciante uma oportunidade suficiente de realizar sua mercadoria, certamente não antes num prazo razoável após o vencimento das letras emitidas contra ele. Nesse sentido, o prazo atual para as letras indianas não podem ser considerados excessivos, considerando-se que a maior parte dos produtos indianos que chegam a Londres é vendida em 3 meses. Esse prazo não pode, se no cálculo é incluído o tempo necessário para a efetivação das vendas, ser menor do que 5 meses, ao passo que outros 5 meses transcorrem, em média, entre o momento da aquisição na Índia e a entrega do produto no depósito inglês. Temos aqui um período de 10 meses, ao mesmo tempo em que o prazo das letras emitidas contra a mercadoria ou contra as mercadorias não ultrapassam 7 meses. Ibidem, 30 de junho de 1866. Citação. Em 2 de julho de 1866, 5 grandes bancos londrinos, negociando principalmente com a Índia e a China, e o parisiense Comptoir de Comte, noticiaram que a partir de 1º de janeiro de 1867, suas sucursais e agências orientais só comprarão e venderão letras de câmbio por um prazo que não ultrapasse 4 meses à vista. Ibidem, 7 de julho de 1866. No entanto, essa redução fracassou e teve de ser abandonada. Desde então, o Canal de Suez revolucionou tudo isso. Nota da tradução. Canal artificial entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, fundado em 1869, no século XIX. Sua utilização encurtou em 24 dias o tempo de navegação de um navio a vapor entre Londres e Bombay. Nota NIA. É evidente que, com o tempo mais longo de curso das mercadorias, aumenta o risco de uma
variação de preços no mercado de venda, uma vez que se estende o período no qual tal variação pode ocorrer. Quando o pagamento não é feito de imediato e com o dinheiro vivo, os diferentes prazos de pagamento na compra e na venda geram diferenças no tempo de curso, em parte individualmente entre os diversos capitais singulares do mesmo ramo de negócio, em parte entre os diversos ramos de acordo com os prazos de vencimento usuais em cada um deles. Não nos ocuparemos aqui com esse ponto, cuja importância refere-se ao sistema de crédito. Diferenças no tempo de rotação também derivam do volume dos contratos de entrega, e este aumenta com o volume e a escala da produção capitalista. O contrato de entrega, como transação entre comprador e vendedor, é uma operação que diz respeito ao mercado, à esfera da circulação. Essas diferenças no tempo de rotação surgem, portanto, da esfera de circulação. Porém, repercutem diretamente sobre a esfera da produção e o fazem mesmo que desconsideremos todos os prazos de pagamento e condições de crédito, ou seja, também no pagamento imediato em dinheiro. Carvão, algodão, fio, etc. são, por exemplo, produtos discretos. Todo dia fornecem suas quantidades de produto acabado. Mas, se o dono de uma fiação ou o proprietário de minas se compromete a fornecer quantidades de produtos que requerem, digamos, um período de 4 a 6 semanas consecutivas de jornadas de trabalho, isso equivale no que se refere ao intervalo em que é preciso adiantar capital, a introduzir nesse processo um período contínuo de trabalho de 4 ou 6 semanas. Aqui se pressupõe, naturalmente, que a massa inteira de produto pedida deve ser entregue de uma só vez, ou que só seja paga depois de a entrega ter sido plenamente efetuada. Assim, considerada separadamente, cada jornada forneceu sua quantidade determinada de produto acabado. Mas essa quantidade acabada é sempre apenas uma parte da quantidade que, segundo o contrato, deve ser entregue. Nesse caso, embora a parte acabada das mercadorias pedidas não se encontre mais no processo de produção, ela se encontra no depósito como capital puramente potencial. Passemos agora ao segundo período do tempo de curso, o tempo de compra, ou o período em que o capital se reconverte de forma dinheiro em elementos de capital produtivo. Durante essa época, o capital tem de permanecer imóvel por um tempo maior ou menor em seu estado de capital monetário, de modo que certa parcela do capital total adiantado tem de se encontrar continuamente no estado de capital monetário, embora essa parcela consista em elementos constantemente variáveis. Num determinado negócio, por exemplo, é preciso que o capital total adiantado exista em número X vezes 100 libras na forma de capital monetário, de maneira que, enquanto todos os componentes desse número X vezes 100 libras se transforma continuamente em capital produtivo, esta soma volte a se completar de modo igualmente contínuo por meio de influxo proveniente da circulação do capital mercadoria realizado. Uma parcela determinada de valor do capital adiantado encontra-se assim constantemente no estado de capital monetário, ou seja, numa forma que não pertence à sua esfera de produção, mas à sua esfera de circulação. Vimos anteriormente que o prolongamento do tempo provocado pela distância do mercado, tempo no qual o capital se desloca na forma de capital mercadoria, provoca diretamente um retorno atrasado do dinheiro e, portanto, também atrasa a transformação do capital de capital monetário em capital produtivo. Além disso, vimos anteriormente, capítulo 6, como no que diz respeito à aquisição de mercadorias, o tempo de compra, a maior ou menor distância em relação às principais fontes de abastecimento de matéria-prima, torna necessário adquirir essa matéria-prima para períodos mais longos e mantê-las sempre prontas para uso na forma de estoque produtivo, ou seja, de capital produtivo latente em potencial, que, portanto, essa distância mantendo-se inalterada a escala da produção, aumenta tanto a massa do capital que precisa ser adiantado de uma só vez, como o tempo pelo qual ela tem de ser adiantada. Semelhante é o efeito em diversos ramos de negócio dos períodos mais longos ou mais curtos, nos quais massas consideráveis de matérias-primas são lançados no mercado. Assim, por exemplo, a cada 3 meses se realizam em Londres grandes leilões de lã, que dominam o mercado desse produto, enquanto o mercado algodoeiro se renova totalmente de uma colheita a outra, de modo contínuo, ainda que nem sempre uniforme. Tais períodos determinam os principais prazos de aquisição dessas matérias-primas e também atuam, em particular, sobre a aquisição especulativa, que, por sua vez, condiciona adiantamentos mais longos ou mais curtos nesses elementos de produção, exatamente do mesmo modo como a natureza das mercadorias produzidas condiciona a duração mais longa ou mais curta
da retenção especulativa e intencional do produto na forma de capital mercadoria potencial. Cita: em certa medida, o agricultor precisa ser também um especulador e, dessa forma, proteger a venda de seus produtos se as condições do momento assim o recomendam. Seguem algumas regras gerais. Contudo, na venda dos produtos, tudo depende fundamentalmente da pessoa, do próprio produto e da localidade. Quem quer que, por destreza e sorte, esteja provido de suficiente capital de giro, não será surpreendido ou repreendido se mantiver sua colheita armazenada durante um ano, quando os preços estiverem inabitualmente baixos. Em contrapartida, alguém que careça de capital de giro, ou seja, totalmente desprovido de espírito especulativo, tentará obter os preços médios correntes e terá de vender tão logo e sempre que se lhe apresente a oportunidade para tanto. Manter a lã no depósito por mais um ano dificilmente terá outro efeito do que deteriorá-la, ao passo que cereais e sementes oleaginosas podem ser armazenados por alguns anos sem detrimento de suas propriedades, nem de sua qualidade. Tais produtos, habitualmente sujeitos a grandes altas e baixas em curtos intervalos, como por exemplo as sementes oleaginosas, o lúpulo, as dipsacáceas e similares, podem ser vantajosamente armazenadas durante os anos em que seus preços de venda estão muito abaixo dos preços de produção. Onde a demora se mostra menos passível e possível é no caso dos objetos que ocasionam um custo diário de manutenção, como o gado de engorda, ou que estão sujeitos à decomposição, como frutas, batatas, entre outros. Em muitas regiões, o preço de um produto atinge seu nível mínimo em certas estações e seu máximo em outras. Assim, por exemplo, em muitos lugares o preço do cereal é, em média, mais baixo na época do dia de São Martim do que entre o Natal e a Páscoa. Ademais, em muitas regiões, há diversos produtos que só podem vender bem em determinadas épocas, como ocorre, por exemplo, com a lã naqueles mercados situados em lugares onde o comércio desse produto costuma sofrer paralisações. Kirchhoff, citação página 302. Na análise da segunda metade do tempo do curso, na qual o dinheiro se reconverte nos elementos do capital produtivo, entra em consideração não só essa conversão, considerada em si mesma, não só o tempo que o dinheiro leva para refluir, segundo a distância do mercado em que o produto é vendido, mas também e, sobretudo, o volume em que uma parcela do capital adiantado tem de reencontrar-se constantemente sob a forma de dinheiro no estado de capital monetário. Abstraindo-se de todas as especulações, o volume das aquisições daquelas mercadorias que precisam estar constantemente disponíveis como estoque produtivo depende das épocas de renovação desse estoque, portanto de circunstâncias que, por sua vez, dependem das condições do mercado e que, por isso, são diferentes para diferentes matérias-primas, entre outras coisas. Aqui é necessário, portanto, que de tempos em tempos sejam adiantadas somas consideráveis de dinheiro. O dinheiro reflui conforme a rotação do capital com maior ou menor velocidade, porém, sempre de forma fracionada. Uma parte dele, a saber, a parte reconvertida em salário, volta a ser gasta com a mesma constância, em intervalos relativamente curtos. Mas outra parte, aquela que se converte em matéria-prima, entre outras coisas, deve acumular-se por períodos mais longos, como fundo de reserva, seja para compras, seja para pagamentos. Ela existe, por isso, na forma de capital monetário, embora vire ou varie o volume em que existe como tal. No capítulo seguinte, veremos como outras circunstâncias, sejam elas originadas do processo de produção ou do de circulação, requerem que uma determinada porção do capital adiantado pré-exista em forma de dinheiro, mas devemos observar em geral que os economistas têm uma grande propensão a se esquecer não só de que uma parte do capital necessário no negócio percorre constantemente de modo alternado as três formas de capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria, mas que diferentes porções desse capital aumentam ou assumem constantemente e ao mesmo tempo essas formas, ainda que a grandeza relativa de tais porções varie constantemente. A parte de que os economistas se esquecem
é aquela que existe constantemente como capital monetário, embora justamente essa circunstância seja de grande necessidade para a compreensão da economia burguesa, e por isso manifesta-se também como tal no terreno prático. Na página 352, há uma imagem do manuscrito 2 de Karl Marx.